Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz as seguintes indicações. Aí vem um monte de coisa, né? Distância mínima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura da tela. Distância máxima entre a tela e o encosto da poltrona agora da última fileira deve ser o dobro da largura da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura da tela. Beleza. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas. Uma sala de cinema cuja largura da tela mede 12 metros, opa, já achei uma coisa interessante, ó, a largura da tela. Ele falou tanto de largura da tela que quando ele traz essa informação, a gente já tem que separar, né? Essa tela está montada em conformidade com a BNT e tem suas dimensões especificadas na figura. Já a gente volta para ela. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ele quer ampliar essa sala de cinema, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, respeitando-se o limite aceitável da ABNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. E a pergunta é: quantas fileiras a sala vai comportar depois dessa ampliação? Esse é o tipo de questão que você começa a ler, chega no final, você nem lembra mais o que é que tinha no início. Não é verdade? Você nem lembra mais o que é que tem no início. Mas vamos lá, eu vou te ajudar a lembrar. Ó, inicialmente ele vai trazer no problema o seguinte: uma sala de cinema tem que obedecer a algumas regras, né? Quais são essas regras? Primeiro de tudo, a distância da tela para o encosto, né? Não é nem para a poltrona, é para o encosto da poltrona da primeira fileira tem que ser 60%, tá? Da largura da tela. Ou seja, como ele traz aqui na figura, ó, tem que ser 0,6 vezes a largura, tá certo? Belezinha? Deixa eu ver se é só para mim que tá muito pequeno. Não, tá não, dá para ver, certo? Então tem que ser 0,6 vezes a largura. 0,6 vezes a largura é o mesmo que 60%, tá? Isso é a distância da tela para a primeira fileira. E para a última fileira é o quê? O dobro da largura da tela, tá certo? Então, o cinema, vamos dizer assim, tá até aqui, essa partezinha aqui, ó. E aí o que ele vai fazer? Vai instalar coisas mais fileiras, né? Ou seja, ele vai se estender até o máximo que ele pode, que é aquele 2,9, tá certo? Então ele vai se estender até lá, tá certo? Até lá no final, até cumprir esse máximo aqui de 2,9 vezes a largura da tela. Tá. Outra coisa que ele diz, a distância entre os encostos é de 1 metro. E aqui vem a primeira observação para a gente fazer, que vai ser importante lá no final da questão, que é o seguinte. Veja aqui, qual é a distância, né, do encosto da primeira fileira, vamos dizer assim, tá? Essa primeira fileira aqui, para essa última, ó, 1 e depois 2, ou seja, 2 metros. E o que eu quero que vocês vejam é que é o seguinte: se eu tenho essa distância de 2 metros, eu tenho o quê? 3 fileiras. Se eu tiver uma distância de 3 metros, eu vou ter quantas fileiras? 4 fileiras. Se eu tiver uma distância de 5 metros, eu vou ter 6 fileiras. Então nós temos que nos atentar para isso aí também, lá no final do problema. Tá, agora a nossa intenção é exatamente saber o quê? Qual é a distância, né, do encosto da poltrona que fica aqui na primeira fila até a última, né, lá no final. E a gente vai ver aqui um pequeno cálculo, que é o quê? Nós sabemos que, vamos colocar aqui, ó, o encosto da primeira até a tela é 0,6. Como ele vai ampliar até o máximo, né, com 2,9, então da tela até lá no final vai ser 2,9. Se minha intenção é saber somente essa partezinha aqui em azul, como é que a gente pode proceder? Basta a gente fazer o quê? 2,9, que é o todo, tirando isso daqui, ó, o 0,6, para nós sabermos essa distância da poltrona, do encosto da poltrona da primeira fileira lá para da última. Ou seja, eu vou ter que fazer, ó, traduzindo aqui, ó, 2,9 vezes L, que é a distância máxima, menos 0,6 vezes L, que é a distância do primeiro encosto, né, da primeira fila de poltronas até a tela.
tá certo? Porque quando a gente fizer isso daqui, a gente só vai ter essa distânciazinha aqui em azul, ó, que vai da primeira fileira até a última, tá certo? Então, ó, 2,9 menos 0,6, isso daí vai dar 2,3 vezes L. Sendo que o L, meu povo, o próprio problema ele já fala. O L é igual a 12, né? Então vamos logo substituir aqui para saber essa distância, ó. 2,3 vezes 12, tá certo? E aí, para nós ganharmos tempo, eu já vou colocar aqui o resultado, ó. Quando você fizer essa multiplicação, você vai obter como resultado 27,6 metros. O que é isso daí para que vocês possam entender? 27,6 metros é exatamente a distância da primeira fileira até a última, ou seja, os encostos, tá? E ele quer saber o quê? Quantas fileiras de poltronas. Então aí a gente vai marcar a alternativa, letra... Respondam aí para mim, letra B ou C? D ou C? Nós vamos marcar exatamente a alternativa C, né? Por quê? Alguns já, eu tenho certeza que emocionado já ia direto para B, né? Às vezes daquele nervoso na hora da prova, já ia para B. Mas nós temos que lembrar daquilo que eu falei antes, né? Se eu tenho aqui uma distância de 2 metros da primeira para a última, eu tenho 3 fileiras, né? Se eu tenho uma distância de 27 e alguma coisinha, então nós vamos ter quantas fileiras? 28. Então, por isso que aqui nós vamos ter, ó, 28 fileiras. Essa é a ideia da questão de número 137 da prova OSA.